Continuando então falando sobre autômatos finitos determinísticos, nós vimos que o autômato finito determinístico ele tem uma função programa ou função de transição. Essa função ela diz para a gente, dado um determinado estado e dado o próximo caractere da cadeia de entrada, para qual estado o autômato vai se movimentar. Mas ela fala apenas de uma transição, um caractere de cada vez. Em geral, nós estamos interessados no comportamento do autômato de modo mais amplo. A gente quer saber, dado um determinado estado e dado uma palavra, qual vai ser o comportamento desse autômato. Então a gente quer saber onde ele vai terminar, digamos assim, depois que ele processar aquela palavra. Para expressar esse conceito, a gente define uma outra função que a gente chama de função programa estendida ou função de transição estendida, ou função de computação do autômato também. Então, dada a definição de um autômato finito M, né, que é composto pelo conjunto de estados, o alfabeto, a função de transição, o estado inicial e o conjunto de estados finais, a gente pode definir essa função de transição estendida ou função de computação do autômato, que nós vamos chamar de delta estrela ou delta asterisco, né, conforme preferir, com a assinatura que vocês estão vendo nesse slide aí. Ela recebe um estado e uma palavra, né, lembrando que sigma estrela ele representa o conjunto de todas as palavras que podem ser formadas com os símbolos do alfabeto sigma. Então a função de transição estendida ela recebe um estado e uma palavra e ela retorna um estado. Esse estado que é retornado ele representa o estado em que o autômato vai estar depois de processar a palavra que ele recebeu como entrada. A gente dá uma definição indutiva ou uma definição recursiva para a função de transição estendida, que é da seguinte forma. A função de transição estendida, que recebe um estado Q e a cadeia vazia, recebe esse próprio estado Q. Retorna esse próprio estado Q. Caso contrário, ou seja, se ela não recebeu a cadeia vazia, então ela recebeu uma cadeia que contém pelo menos um símbolo. Nós vamos representar isso com essa notação aqui, A e W. A é o primeiro símbolo da cadeia e W é o que sobra da cadeia quando a gente remove esse primeiro símbolo. Então, nesse caso, nós vamos fazer uma chamada recursiva para a função de transição estendida, onde a gente vai passar como primeiro argumento da função o estado para o qual vai ser feita a transição a partir de Q com o símbolo A. E o segundo argumento da função de transição estendida é justamente o que sobra da palavra depois que a gente retira A. Ao fazer isso, necessariamente, como a gente está tirando um caractere de cada vez dessa palavra que a gente recebe como entrada, eventualmente ela vai ficar vazia. Quando eu pego esse resto da cadeia de entrada, após múltiplas repetições disso aqui, após múltiplas chamadas recursivas, ela vai ter um resto vazio, porque a palavra é sempre finita, ela tem limite. Então, a hora que chegar em vazio, ele pega o caso base. Então, a ideia é processar um caractere de cada vez, fazer todas as transições uma de cada vez e, eventualmente, retornar ao último estado aonde a gente chegar quando a palavra se tornar vazia. Então, dando como exemplo esse autômato aqui e a palavra ABAA, né? Então, lembrando, esse autômato é o autômato que nós vimos anteriormente. Ele reconhece palavras que têm dois As ou dois Bs seguidos como subpalavra. Então, o que vai acontecer aqui é que nós vamos começar do estado Q0. A palavra de entrada é ABAA, ela não é a palavra vazia, então o próximo passo é aplicar a função de transição em Q0 e A.
e isso vai retornar Q1, e aí a chamada recursiva passa a ser a chamada para Q1 e BAA. Aí o passo seguinte é aplicar a função de transição em Q1 e B. Q1 em B vai gerar Q2, e aí eu vou aplicar a função de transição em Q2 e A. Q2 e A vai dar Q1, aí aplica a função de transição em Q1 e A, novamente, aí Q1 e A vai para QF. Veja que, tirando um caractere de cada vez, ele chegou na cadeia vazia, e aí quando chega na cadeia vazia a gente retorna o último estado, que é QF. Então, como nós começamos do estado inicial e após processar a cadeia toda nós chegamos no estado final, isso significa que essa cadeia foi aceita pelo autômato. Então, a gente define a linguagem aceita pelo autômato como sendo o conjunto formado por todas as palavras W, tal que, aplicando a função de transição estendida a partir do estado inicial do autômato em W, a gente atinge um estado que pertence ao conjunto de estados de aceitação, conjunto de estados finais. Então, repetindo, a linguagem aceita por um autômato M é o conjunto de palavras W, tal que, aplicando a função de computação do autômato a partir do estado inicial e W, a gente obtém um estado que pertence ao conjunto de estados de aceitação, que é F. E vai ser rejeitado todas as outras cadeias, né? Aquelas em que eu tenho um resultado para a função de computação que não pertence a F, ou em que a função de computação não é definida. Quando é que a função de computação não é definida? Quando a função de transição, né, durante o cálculo da função de computação, a função de transição não é definida para algum estado e algum símbolo da cadeia. Ou seja, se eu chegar em alguma situação em que eu não tenho transição definida. Ok? O conjunto das palavras aceitas por um autômato e o conjunto das palavras rejeitadas por um autômato finito determinístico, né, eles são disjuntos. O que significa isso? Significa que não tem interseção entre eles. A interseção entre esses dois conjuntos é vazia, o que significa que eu não posso ter nenhuma palavra que seja ao mesmo tempo aceita e rejeitada. Isso decorre da forma como a gente definiu o autômato e como a gente definiu linguagem aceita e linguagem rejeitada. Também não pode haver nenhuma palavra que não seja nem aceita nem rejeitada. A hora que eu pegar esses dois conjuntos e fizer a união, eu tenho que ter o universo de todas as palavras possíveis em cima do alfabeto sigma. Quando a gente tem essas características em dois conjuntos, a interseção deles é vazia e a união deles dá ao conjunto universo, nós dizemos que nós temos uma partição desse conjunto. Então, qualquer autômato finito determinístico, ele gera uma partição em cima do universo de todas as palavras que eu posso gerar sobre um alfabeto. Quando nós formos estudar outros tipos de autômatos mais sofisticados, a gente vai ver que nós não vamos ter essa divisão do jeito que está aqui. Nós vamos ter uma terceira categoria, que é a categoria das palavras que faz os autômatos entrarem em loop. Para os autômatos finitos determinísticos, não existe isso. Toda palavra ela é sempre aceita ou rejeitada. Pode ser que para um determinado autômato o conjunto de palavras aceitas seja vazio. Ou para outro autômato pode ser que o conjunto de palavras rejeitadas seja vazio. Mas, em princípio, a gente sempre tem aquela partição. Dois autômatos quaisquer
eles são chamados de autômatos equivalentes se o conjunto de linguagem, se o conjunto de palavras, desculpa, né, se a linguagem que esses autômatos aceitam é igual. Ok? Então, considere esses dois autômatos aqui agora. Eu falei agora há pouco que um autômato ele pode ter um conjunto de linguagens aceita vazio. Esse é o caso do autômato M2. O autômato M2 ele não aceita nenhuma palavra porque ele não tem estado de aceitação, ele não tem estado final. Então, todas as palavras que nós jogarmos aqui, ele vai processar, vai terminar em Q0, mas Q0 não é um estado final, não é um estado de aceitação. Então, a palavra vai ser rejeitada, qualquer que seja ela. Por outro lado, Q3 só tem um estado e ele é um estado final. Qualquer palavra que nós jogarmos aqui, ele vai processar todos os caracteres da palavra, vai terminar em Q0 e Q0, por ser um estado de aceitação, então o autômato vai aceitar a palavra. Então, esses dois autômatos aqui e suas respectivas linguagens, eles são os casos extremos. O autômato que rejeita todas as palavras, que é o M2, e o autômato que aceita todas as palavras, que é o M3. É importante lembrar esses dois autômatos. Embora eles pareçam autômatos que não servem para nada, quando nós formos criar autômatos novos a partir de autômatos que já existem, nós vamos precisar desses autômatos. Tá? Então, representados como tabela, eles estão aqui. Né? E aqui um exemplo, né? Mais um exemplo de autômato. Esse autômato, com 4 estados, ele é um autômato que reconhece palavras que possuem uma quantidade par de caracteres A e, ao mesmo tempo, uma quantidade par de caracteres B. Lembrando que 0 é par. Então, a palavra vazia, ela contém 0 caracteres A e 0 caracteres B. Ela é aceita. Para testar palavras maiores, pegue qualquer palavra que tenha uma quantidade par de A's e par de B's simultaneamente e tente calcular a computação que esse autômato realiza com essas palavras. Por exemplo, a palavra que tem A, B, AB, ela vai vir de 0 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1, e de 1 para 0 e termina em 0 e aceita a palavra. Então, qualquer outra palavra que atenda a essa restrição, a essa definição, ela vai ser aceita pelo autômato. Se a gente testar alguma que fuja dessa definição, por exemplo, a cadeia A, B e A. A cadeia A, B e A, ela tem 2 A's, mas ela tem apenas um B. Então, ela não atende a definição. Então, se a gente tentar aqui A, B e A, ela termina em Q1. Q1 não é estado final, então a cadeia é rejeitada. Função programa versus função de transição estendida. A função programa, né, a função de transição, ela mostra como o autômato se comporta para um caractere de cada vez. A função de computação, né, ou a função de programa estendida, a função de transição estendida, ele mostra como o autômato se comporta para palavras. Alguns autores usam delta para representar os dois, ao invés de usar delta e delta estrela. Mas eu considero que isso gera um pouco de confusão, porque você não sabe direito do que você está falando quando você fala delta. Tá? Existe também a questão de fazer o paralelo entre a função de computação e caminhamento em grafo. Um caminho em um grafo é qualquer sequência de arestas que vai de um estado A até um estado B. Uma computação em um autômato
ela é parecida com um caminho, mas nós precisamos impor a restrição de que uma computação sempre começa no estado inicial do autômato e sempre termina em um dos estados de aceitação, um dos estados finais. Aí a gente tem uma computação que aceita uma palavra. Então, o conceito de caminho, em grafo, ele é mais amplo do que o conceito de computação. E com isso a gente encerra a parte sobre autômatos finitos, determinísticos, e vamos falar sobre autômatos não determinísticos adiante.